FJ Hemisfério Direito, no ar de novo, Fernando Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite, amizade do YouTube. Tomando o segundo pacto, eu quero apresentar as duas faces do eixo espiritual, segundo o Sefer Yetzirah. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O bem, a humildade de espírito, o mal, a pobreza de espírito. Dentro do segundo pacto, eu tomo Romanos capítulo 7, do parágrafo 7 ao 25, o pecado está em mim, a pobreza de espírito está em mim. Palavras do apóstolo Paulo. Pobreza de espírito e humildade de espírito. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. Romanos, capítulo 7. A pobreza de espírito que está em mim. Que diremos, pois? É a lei, a legislação, pobreza de espírito? De maneira nenhuma. Mas eu conheci a pobreza de espírito. Mas eu não conheci a pobreza de espírito pela legislação. Porque também não saberia o que é concupiscência se a legislação não dissesse: evite cobiçar, ou não cobiçarás. Mas a pobreza de espírito, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a classe de concupiscência. Porque sem a legislação, a pobreza de espírito está morta. Deveria ter começado com 1 Coríntios capítulo 13, sobre a humildade, a excelência da humildade de espírito. Parágrafo 9, 1 Coríntios capítulo 7. E eu, em outro tempo, vivia sem legislação, mas vindo o mandamento, a pobreza de espírito reviveu e eu morri. O mesmo mandamento que era para a vida, achei eu que me resultou para a morte. Porque a pobreza de espírito, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por meio dela me matou. De maneira que a legislação é humilde de espírito e o mandamento também é humilde de espírito, justo e bom. Deus é 100% humilde de espírito. O diabo é 100% pobre de espírito. E temos aí o ser humano. E o ser humano? 50% humilde e 50% pobre. 50% bom e 50% mal. 50% mal. A árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência da humildade de espírito e da pobreza de espírito. Da humildade de espírito de Deus e da pobreza de espírito do diabo, do maligno. Logo, o que é bom veio a ser morte para mim? De maneira nenhuma. Mas a pobreza de espírito, para se mostrar pobre, produziu em mim a morte por meio do que é bom, do que é humilde. A fim de que, pelo mandamento, a pobreza de espírito chegasse ao extremo da pecaminosidade. O pecado, a pobreza de espírito. 1 Coríntios capítulo 7, parágrafo 14. Porque sabemos que a legislação é transcendental, espiritual, mas eu sou carnal, pobre, vendido ao poder da pobreza de espírito. Quem ama é humilde e bom, quem odeia é pobre e mau. Deus ama e é humilde e bom. O diabo odeia e é pobre e mau. Parágrafo 15. Romanos capítulo 7. Porque não compreendo meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço. Isso é o que faço. E se faço o que não quero, estou de acordo com a legislação, que é boa, que é humilde de espírito. De maneira que já não sou eu quem faz, mas a pobreza de espírito que mora em mim. Porque
O espírito é humilde, mas a carne é pobre. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora o bem, ou seja, a humildade de espírito. Porque querer o bem está ao meu alcance, mas não o fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o que faço. E se o que não quero, isso é o que faço, já não faço eu, mas a pobreza de espírito que mora em mim. Encontro, pois, esta legislação, que querendo eu fazer o bem, ou seja, querendo eu buscar a humildade de espírito, o mal está presente em mim, a pobreza de espírito está presente em mim. Porque segundo o homem interior, me deleito na legislação do Deus eterno, que é 100% humilde de espírito, mas vejo outra legislação, outra lei, em meus membros, que guerreia contra a legislação de minha mente e que me leva cativo à legislação, à lei do pecado, à lei da pobreza de espírito. A lei do pecado é a lei da pobreza de espírito, que está em meus membros. Pobre de espírito, homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte, deste corpo de carne pobre? Graças dou a Deus por meio de Jesus Cristo, Jeová Jesus Cristo glorificado, nosso comandante, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo com a mente sirvo a legislação de Deus, mas com a carne sirvo a legislação da pobreza de espírito. Graças dou a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jeová Jesus Cristo glorificado. Portanto, eu mesmo com a mente sirvo a legislação de Deus, a legislação da humildade de espírito, mas com a carne, a lei, a legislação da pobreza de espírito. E agora, 1 Coríntios capítulo 13. Humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito. A excelência da humildade de espírito. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tendo humildade de espírito, serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. E se tivesse o dom de profecia e soubesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse tanta fé, capaz de transportar montanhas, mas não tendo humildade de espírito, eu nada sou ou nada seria. E se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos humildes de espírito ou aos trabalhadores, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tendo humildade de espírito, nada me serve. A humildade de espírito é paciente, é bondosa. A humildade de espírito nunca é invejosa demais. A humildade de espírito nunca é jactanciosa, nunca se envaidece demais, nunca faz nada indecoroso, nunca busca seu próprio interesse, nunca se irrita demais, nunca se ressente do mal, nunca se ressente da pobreza de espírito, nunca se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A humildade de espírito nunca acaba jamais. A humildade de espírito é eterna. A pobreza de espírito um dia terá fim. Mas as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso, né? Tem muita gente aí falando em línguas, mas tem uma língua do tamanho de uma gravata. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é humilde de espírito, então o que é em parte ficará fora de uso. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino, né? Rejeitei
o excesso de pobreza de espírito. Pois agora vemos mediante espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Parágrafo 13, 1 Coríntios capítulo 13. E agora permanecem a fé, a esperança, the hope, a esperança e a humildade de espírito, estes três. Porém o maior deles é a humildade de espírito. E depois, no milênio, será estabelecido na terra, o governo absoluto da humildade de espírito. Deixará de existir a pobreza de espírito de Lúcifer. Foi por isso que Lúcifer foi expulso do paraíso, porque ele era humilde de espírito e ficou pobre de espírito. E o céu, a sétima dimensão, é o reduto da humildade de espírito. Segundo Sefer Yetzirah, os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O bem é a humildade de espírito, o mal é a pobreza de espírito. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver pobreza de espírito, que eu leve a humildade de espírito. Onde houver pobreza de espírito, que você leve a humildade de espírito. Bom dia, boa tarde, boa noite, amizade do YouTube. FJ Hemisfério Direito Channel.